Deus abençoe, meu querido, em nome do Senhor. Meus irmãos, vamos à palavra de Deus. 1 Timóteo, capítulo 3. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Talvez os irmãos me perguntem assim: pastor, mas hoje não é nem reunião de obreiro para trazer uma palavra como essa. Mas aquilo que Deus colocou no nosso coração para hoje, irmãos, é dentro de uma temática específica que é o perfil daqueles que servem no reino de Deus. Eu vou tomar como base 1 Timóteo 3, porque aqui nós percebemos que essas qualificações elas são observadas naqueles que são chamados para o episcopado, né, e suas esposas também, e eles só são chamados porque existem essas qualificações. A unção que nós recebemos não faz de nós aquilo que é o alvo daquela unção. Por exemplo, ninguém se torna um diácono no dia em que ele é separado ao diaconato. Ninguém se torna um presbítero no dia que é separado ao presbitério. Ninguém se torna um pastor no dia que é consagrado ao ministério pastoral. Essas qualificações elas são observadas, aperfeiçoadas ao longo da nossa jornada. Então, se essas qualificações elas já existem e essas consagrações ou separações são apenas uma confirmação daquilo que é real na vida dos ministros, quando eu falo ministros, eu não me refiro apenas ao pastorado, tá? Eu já citei os auxiliares, são os diáconos, os presbíteros, evangelistas e assim por diante. Então, meus irmãos, nós entendemos que esse perfil ele não é só para o ministério, mas também para a igreja, para aqueles que servem a Deus no reino, para aqueles que querem servir ao Senhor. Então, hoje nós vamos trazer uma palavra dentro dessa temática, o perfil daqueles que servem no reino de Deus. E eu vou usar a versão King James, porque foi a primeira que eu peguei, viu, irmão? Mas normalmente eu gosto de usar a corrigida para essas questões mais doutrinárias. 1 Timóteo capítulo 3, nós temos aqui essas qualificações, né, que Paulo traz a esse jovem líder, a esse jovem pastor. Então, quando eu falar nas qualificações, os irmãos não vão entender, não, isso aqui é só para o presbitério, só para o ministério pastoral, isso aqui é só para os diáconos ou só para as esposas dos diáconos, não. As qualificações são qualificações necessárias para que nós possamos servir ao Senhor no reino e servir bem, e servir com excelência, e servir para a glória e para o louvor do nome do Senhor. Então, meus irmãos, quando a Bíblia fala de liderança, a Bíblia está falando de algo muito sério. A Bíblia está falando de algo, meus irmãos, que é muito importante. Ser um líder ou ser alguém que trabalha na obra de Deus. Quando a Bíblia fala a respeito disso, a Bíblia está falando de algo seríssimo. Os irmãos entendem assim? Pode dizer amém? Então, Paulo vai começar dizendo: esta palavra é fiel. Se um homem deseja o ofício de bispo, boa obra ele deseja. E aqui, meus irmãos, só introduzindo para a gente entrar em cada qualificação, quem deseja o episcopado, quem deseja ser um presbítero, um bispo, quem deseja trabalhar na obra de Deus, quem deseja exercer um ministério, meus irmãos, a Bíblia diz que boa obra ele deseja, desde que, dentro dos princípios certos,
da motivação correta, entendendo que tudo isso, meus irmãos, vem no tempo de Deus. Então, quando a Bíblia fala disso, está falando do episcopado, está falando de uma obra que precisa ser almejada. Quando eu estava pensando nesse texto, eu estava orando ao Senhor e pedindo assim uma confirmação, e no carro, Paulinha falou a respeito de algo que eu senti naquele momento que era a confirmação da palavra a trazer para os irmãos essa noite. Ela falava de uma mensagem, de uma palavra que ela ouviu, que hoje, meus irmãos, muitas igrejas hoje, elas estão esvaziando porque falta aquela alegria dentro do povo de Deus, aquela alegria pelo Senhor, aquela alegria de poder trabalhar no reino de Deus, aquela alegria de poder fazer alguma coisa na obra do Senhor. Os irmãos que são mais antigos na obra de Deus já perceberam que nós estamos vivendo uma geração que é um pouco diferente da geração anterior ou das gerações anteriores. Hoje nós temos as facilidades dos recursos dos mais variados para a gente poder fazer a obra de Deus. Mas outrora nós não tínhamos isso. Outrora, meus irmãos, só um minutinho. Outrora, meus irmãos, nós tínhamos uma igreja com piso morto. Não tinha azulejo, mas ninguém encontrava dificuldade para dobrar o joelho e orar na presença de Deus. Outrora, a maior parte das igrejas, e algumas não tinham ar-condicionado, mas a gente estava no culto. Com a igreja quente ou não, a gente estava no culto. Eu acho que os irmãos lembram quando a nossa mídia foi postando, essa contagem regressiva da nossa festividade, quando saiu as fotos dos templos, os templos antigos e o templo novo. Muitos irmãos que são da época do templo antigo, e os templos eram assim, um templo muito simples, pequeno, apertado. Nas festividades não dava para comportar todo mundo, mas havia, meus irmãos, aquele sentimento de alegria em estar na casa de Deus e servindo ao Senhor, em poder tocar na casa de Deus, em poder participar de um conjunto na casa do Senhor, em poder evangelizar, compartilhar o evangelho, em poder fazer alguma coisa no reino de Deus. Muitas das vezes, meus irmãos, até limpar a casa de Deus fazia-se como um culto e com alegria. A palavra de Deus diz: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça-se tudo para a glória de Deus. A gente chegava num culto como esse, e a gente tinha um objetivo de realmente cultuar ao Senhor. Então, Paulo está falando de uma obra que precisa ser almejada. Ele está falando de uma coisa que precisa estar no nosso coração, de uma obra que precisa ser desejada. E aqui eu abro de uma forma bem ampla, não só para o caso dos ministros ou dos obreiros, mas a todos aqueles que querem servir no reino, que a obra de Deus ela precisa ser desejada e almejada. Porque, irmãos, há muitos que estão perdendo a alegria. Há muitos que estão perdendo esse desejo intenso. E aqui Paulo, ele vai começar a falar a respeito do presbitério. Mas o presbitério, meus irmãos, e as qualificações, essas dezenas de qualificações, juntando presbitério, diaconato e esposas de diáconos, na verdade são qualificações que devem estar inclusas na vida daqueles que querem servir ao reino, que querem servir a Deus. Então, vamos lá, ele vai dizer assim, que o bispo, e quando ele fala aqui de bispo, ele está falando de presbítero.
Mas quando eu estou pregando, eu estou falando daqueles que querem servir no reino. Ele precisa ser irrepreensível. Sabe o que significa essa palavra irrepreensível no original, meus irmãos? Aqui está falando, meus queridos, de alguém que não tem acusações válidas contra si. Acusado qualquer um pode ser de qualquer coisa. Mas as acusações, elas caem por terra diante do bom testemunho. O próprio Jesus, ele foi acusado de expulsar demônios pelo poder de Beelzebu. Mas ele não tinha o poder dos demônios sobre ele. Ele tinha, meus irmãos, a autoridade dada pelo Senhor sobre a vida dele. Então, irrepreensível é aquele que não pode ter acusações válidas contra si. Ele consegue viver de forma justa e íntegra. E integridade, eu vou repetir isso, que eu sempre falo isso de forma conceitual, fala de uma vida inteira, que não é remendada, que não é em pedaço, é uma vida de integridade, é uma vida, irmãos, que ela pode ser revirada de cabeça para baixo, e não vai haver acusações válidas contra a vida daquele homem ou daquela mulher que serve no reino de Deus. Então Paulo já começa com um sarrafo lá em cima. Ele vai dizer o seguinte: olha, tem que ser irrepreensível. Não pode ter acusações válidas contra si. Aí vocês vão dizer assim: ah, pastor, mas eu conheço um fulano ali que diz que é pregador do evangelho, mas tem 3 mulheres. Irmão, não é irrepreensível. Ah, eu conheço uma irmã que canta, mas ela é infiel. Aqui está falando de ser irrepreensível. As acusações não são válidas. Quando vai se examinar ou vasculhar, meus queridos, não se encontra nada, porque essa pessoa, ela está debaixo dessa autoridade ou dessa virtude que é de ser irrepreensível. Quem pode dizer glória a Deus? Repreensível. Aí ele vem dizendo aqui: marido de uma só mulher. Aqui, meus irmãos, há muitas explicações dentro do âmbito da teologia, mas o marido de uma só mulher, isso aqui vem falando da pureza do casamento. Aqueles que servem a Deus, ou o perfil daqueles que servem a Deus, eles não podem ser polígamos. Viver o casamento de fachada ou de brincadeira. Eles vivem uma vida irrepreensível também na área familiar. Cada marido com a sua esposa, cada esposa com o seu marido. E no caso dos jovens, eles continuam irrepreensíveis, aguardando o momento de Deus abençoá-los dentro dessa área ou no quesito conjugal. Então, o marido de uma só mulher, a melhor definição que eu encontrei foi do Charles Swindoll, que ele vai falar sobre a pureza do casamento, a pureza familiar. Irmão, tem que haver pureza. O casamento não é um âmbito, meus irmãos, onde existem umas impurezas jogadas para debaixo do tapete, não. O casamento não é um âmbito, meus irmãos, aonde os cônjuges, cada um tem seus vícios impuros, não. Aonde um dos seus cônjuges transparece a ideia lasciva ou da lascívia, ou o controle desordenado da sensualidade, não. Aqueles que servem a Deus, ou o perfil daqueles que servem a Deus, é o perfil daqueles que são puros no seu relacionamento familiar ou conjugal. Os irmãos podem dizer glória a Deus? Terceiro lugar, meus irmãos, vamos correr. Vamos correr. Outra qualificação, moderado. O que é moderado, pastor? Autocontrolado. Sóbrio,
aquele ou aquela que evita os excessos. Tem irmão que não sabe ser controlado. Tem irmã que não sabe ser controlado. Não consegue controlar a tonalidade de voz. Não consegue controlar seus pensamentos. Tem coisa, irmãos, que uma vez ouvindo um psicólogo falando, psicólogo cristão, ele dizendo que passa na nossa mente mais de 15 mil pensamentos. E na mulher pode acreditar que é o dobro disso. É verdade, irmão. Mas quantos pensamentos passam na mente de um homem, de uma mulher, irmão, que são pensamentos fúteis, que são setas jogadas do inimigo e do maligno? Aí, se nós não formos moderados, controlados, termos o autocontrole. Pastor, o que é o autocontrole? É eu me controlar. Porque tem irmão que gosta de controlar os outros, mas ele não se controla. É o autocontrole. Então tem coisa, irmão, que passa na cabeça da gente que, opa, Senhor, moderação, autocontrole. Você vai controlar esse pensamento, não dê vazão a ele. Você vai controlar suas emoções. Irmãos, a vida hoje da maior parte da população mundial é uma vida que se vive a partir das reações do que acontece. E aí, se você é aquela pessoa apenas que reage ao que está acontecendo, você não está vivendo. E você precisa estar no controle das suas emoções e da sua vida. E mais ainda, Deus está no controle da sua vida. E a gente está vivendo esse tempo, meus irmãos, em que as pessoas estão faltando moderação, autocontrole. Tenha paz, tenha calma. Não reaja de forma emotiva ou excessiva diante de situações que você precisa de moderação e de autocontrole. Pastor, o senhor não sente raiva? Sinto, irmão. E tem hora que é muita raiva. Mas aí a gente precisa se controlar. Tem hora que o senhor não tem vontade de dizer umas coisas, não, às vezes, para aquele irmão que às vezes faz raiva ao senhor. Tem, irmão. Mas eu preciso ter o autocontrole e moderar. Porque depois que a palavra sair dos lábios, não tem como, irmão. Opa, volta para cá, para dentro. Não, irmão. O estrago já está feito. Joyce Meyer, eu não sei se o Vinícius hoje, ele me ajudou, irmãos. Ele foi buscar o material lá na Casa da Bíblia. Eu não sei se vê aquele livro, Eu e Minha Boca Grande. Um amarelinho. O Vinícius está dizendo que acha que veio, né? É um livro da Joyce Meyer, que é um sermão, é um sermão muito, muito conhecido dela, que praticamente foi uma das mensagens que ela pregou, que elevou assim o nível da pregadora, né? Então ela tem um livro chamado Eu e a Minha Boca Grande. Irmão, tem hora que a boca é grande mesmo. Aí o negócio sai da boca, o estrago está feito, falta o autocontrole. Aí quando a boca quiser ficar grande, irmão, você diz, opa, Jesus me ajuda. Autocontrole, autocontenção, moderação. Vocês estão rindo, irmão, mas é verdade. A gente precisa se controlar. Olhe para a sua irmã e para o seu irmão e diga assim para ele: autocontrole. Quem pode dizer glória a Deus? Amém. Foi um glória a Deus fraquinho, mas glória a Jesus, né, irmãos? Autocontrole. Vamos lá, vamos correr, meus irmãos. Prudente. Eu estou falando de princípios que Paulo está falando para Timóteo sobre aquele que almeja o episcopado, mas eu estou ampliando os princípios para o perfil daqueles que servem no reino. Prudência. Pastor, o que é ser prudente? É ser sábio na tomada de decisões e no aconselhamento. Irmão, tem coisa que a gente precisa ser excessivamente prudente. Ser sábio. Tem decisões que às vezes nós tomamos, que quando a gente vai ver lá na frente, a gente pensa assim, meu Deus,
eu não era para ter tomado essa decisão. Mas aí no calor da emoção, aí envolve um pouquinho de autocontrole, de pensar. Envolve muitas situações, aí falta a prudência. Falta buscar o aconselhamento. Irmão, às vezes falta conselheiros. E tem crente, irmãos, que às vezes acha que ele consegue viver sozinho. Não, irmão. Aqui, nesta igreja, eu já tomei decisões que eu precisei compartilhar com pastores mais experientes. Aqueles que já estão ali há 40, 50 anos de ministério. Que precisou de prudência, porque por mim eu já tinha tomado outra decisão, mas precisou da prudência. Irmão, vocês sabiam que os maiores líderes da humanidade, eles são rodeados de conselheiros? Por exemplo, vocês sabiam que o presidente dos Estados Unidos da América, ao longo da sua história, no exercício da sua liderança, eles são rodeados de conselheiros? Vocês sabiam que Billy Graham, o evangelista, pastor Billy Graham, ele já foi conselheiro de vários presidentes norte-americanos? Então, se a gente pegar, por exemplo, em termos de importância hoje, no cenário mundial, talvez o cargo mais difícil do mundo seja esse cargo de ser o líder do mundo livre, o líder do mundo democrático, o presidente norte-americano. Mas ele não toma decisões sozinho. Porque tem gente que às vezes tem a concepção de que um líder ele precisa saber tudo. Irmão, líder não precisa saber tudo. Líder, ele precisa estar rodeado de pessoas que saibam, cada um dentro da sua área que foi chamado. E dentro da área que foi chamado, o líder é aquele que sabe ouvir, sabe consultar, para que as decisões sejam tomadas de forma plena e eficiente, para que o reino de Deus, ele possa ser, meus irmãos, exercido, glorificado, através daquela comunidade. Porque tem gente que às vezes olha assim, o pastor sabe disso, mas não sabe daquilo. E quem foi que disse que o pastor precisa saber tudo, irmão? Vixe, a esposa do pastor não sabe isso, mas sabe aquilo. E quem foi que disse que ela precisa saber tudo? Vai lá, irmão, por exemplo, nos Estados Unidos e procura saber se o presidente dos Estados Unidos, ou os que já passaram por ali, eles sabem de tudo. Quando alguém chega para ele e diz assim, presidente, nós estamos sendo atacados, segundo as fontes do serviço secreto, com uma onda que possivelmente pode ser um bioterrorismo. Você acha que o presidente norte-americano entende de bioterrorismo, irmão? Ele vai consultar quem entende. Então, meus irmãos, sossegue o seu coração. Para Deus te usar, você não precisa saber de tudo. Você só precisa ser prudente, fiel, obediente, e Deus vai te usar na obra para a glória e para o louvor do nome dEle. Quem pode dizer glória a Deus esta noite? Hoje é culto de doutrina, irmãos, é assim mesmo. Vamos lá, hospitaleiro. Repita comigo, hospitaleiro. Irmão, hospitaleiro é a capacidade de receber e cuidar dos outros. Tem gente que tem um dom, né, irmão? De acolher, de receber, de cuidar do outro, de abraçar. Tem gente que tem essa capacidade, esse dom dado por Deus, irmão, principalmente com os necessitados. Porque às vezes, irmãos, a gente quer ser hospitaleiro apenas com o que nos convém. Não, seja hospitaleiro com todos. Mesmo com aquele irmão que é difícil, com aquele irmão que talvez você tenha um grau de dificuldade de se relacionar com ele, seja hospitaleiro, seja cordial, olhe nos olhos quando a pessoa estiver falando, não baixe a cabeça, não seja desatento. Às vezes, irmãos, eu tenho procurado praticar isso. Às vezes a gente atende muita gente, e normalmente quando eu estou com alguém,
Quando eu percebo que eu tirei a atenção porque outro chamou, eu chego, irmão, desculpe, repita o que você estava falando e tal. Porque, irmãos, isso é ser hospitaleiro. É claro, meus irmãos, que aqui nós vamos entender que existem graus de hospitalidade. Tem pessoas que são mais e outras menos. Mas isso deve ser uma característica do povo de Deus. O povo de Deus não pode ser ingênuo, mas ele tem que ser hospitaleiro. Você já parou para pensar se de repente você pelo menos, irmão, deixar de esperar só às vezes no pastor da igreja, ou num presbítero, ou numa irmã da igreja. De repente você terminou o culto, opa, eu vou falar com aquele irmão. Eu percebo que ele chega, fica ali sozinho, ninguém chega perto. Irmão, vá lá. Vá lá, chegue até o irmão, Pai do Senhor, o irmão é da onde, seja bem-vindo. Conheça a história dele. Irmão, depois dessa onda de Covid, afetou muito assim a memória da gente, né? Mas normalmente, eu não estou dizendo que hoje eu estou de posse dessa memória toda, mas normalmente, dentro de uma comunidade, eu sei o nome de cada um. Mas aí a Covid veio e parece que embaralhou o HD, irmão. Mas a gente vai tentando, aprender. E uma vez me perguntaram assim, pastor, qual é a técnica? Aí eu aprendi, irmãos, é uma técnica comercial. Quando você conhecer uma pessoa, opa, irmão, qual é o seu nome? Não, é Luciano. Aí durante a conversa, repita o nome Luciano 7 vezes, nunca mais você vai esquecer. Sim, Luciano, você mora onde? Luciano, qual é o nome da sua esposa? E as suas filhas, Luciano? É um exemplo, viu, Luciano? Aprende, viu, irmão? Quem vende qualquer coisa, vocês têm que conhecer o nome dos clientes de vocês, viu? O senhor conhece, né, Daniel, o nome dos seus clientes? Mais ou menos, né, Daniel? Alguns ele conhece, né? Então, isso é verdade, irmão. E quem é que não gosta de ser chamado pelo seu nome? De repente você chega num lugar e a pessoa lembra de você e diz, fulano de tal, que bênção você aqui. Porque, irmãos, isso é ser hospitaleiro. Então, saiamos daqui hoje entendendo que Deus quer isso de nós, sejamos hospitaleiros. Você pode dizer glória a Deus, aleluia. Você pode dizer como Soares, glória a Deus. Meus irmãos, apto para ensinar. Isso aqui é a única capacidade de performance que a gente encontra nessas qualificações que Paulo dá a Timóteo, que o presbítero ou o bispo deve ter. Mas pastor, que ensino é esse? Aqui é a capacidade de transmitir a verdade de Deus de forma verdadeira e eficaz. Mas irmão, você vai dizer assim, pastor, mas eu não conheço teologia. Pastor, eu tenho dificuldade. Você sabia que você pode ensinar com o seu jeito. As irmãs mais experientes podem chegar para uma irmã mais jovem e com todo o amor de Deus você sentar ela e ensinar. As irmãs mais experientes chegar para uma mãezinha mais jovem e ensinar. Os pais mais experientes chegar para um pai mais jovem e ensinar. Os obreiros mais experientes chegar para um obreiro mais novo e ensinar. Irmão, hoje eu só estou aqui para a glória do nome de Jesus. 4 igrejas já com essa. Alguns anos de ministério, pregando e liderando. Porque um dia, um obreiro mais experiente me sentou e ensinou, e eu tive interesse também de aprender, humildade de aprender. É por isso, irmãos, que eu acredito na autoridade do ensino. Tanto o ensino teológico como o ensino para a vida. Como o ensino para transformar vidas. Mas tem gente que não, irmã, isso é besteira. Não sei o quê. Eu não sei se as irmãs vão lembrar. Mas eu acho que já falei aqui que uma certa feita eu cheguei com Paula na casa de um pastor
Naquela época, irmão, eu e ela, jovem casal, eu era pregador do evangelho, viajava muito. E eu lembro, meus irmãos, que nesse tempo, a gente levou a nossa filhinha mais velha, a Bia. E Bia pequena, irmãos, e aquela coisa, e corria para lá, e corria para cá, e aquela coisa toda. E aí, eu lembro que a esposa daquele pastor, ela sentou Paula, com muito amor e com muita mansidão. Ela disse: minha filha, venha cá, posso conversar com você? Só eu e você pode. E ela deu alguns conselhos sobre a criação de filhos. Paulinha poderia naquele momento dizer assim: irmã, eu sou esposa de um presbítero, ou eu sou esposa de um diácono. Mas quem sentou ela foi uma mulher, irmãos, que tinha autoridade, já fez isso várias vezes ao longo dos anos, de sentar a esposa de todos os pastores da Assembleia de Deus no estado do Ceará numa convenção e ensinar. E Paulinha recebeu aquilo, irmãos, com muita humildade no coração. Foi ou não foi, Paula? E foi para a vida. Esses dias eu cheguei para um irmão, para um obreiro, e disse assim: irmão, eu vou ensinar você para a vida. Eu percebo que você erra nisso, nisso, nisso e nisso. Se o irmão quiser receber, você vai receber para a vida. Ele olhou para mim e disse assim: pastor, eu recebo, porque eu quero ser um obreiro para servir na casa de Deus. Apto para ensinar. Essa aptidão por ensino, irmãos, está quase desaparecendo no nosso meio. Porque os mais experientes ficam: não, eu não vou abrir a boca, senão ele não vai receber. E os mais novos: o que ele tem para me ensinar? Não, irmão, aprenda. Respeite. Esteja apto e sensível para receber o ensino, mas esteja sempre diante de Deus para poder ensinar. Vamos correr, meus irmãos. Não dado ao vinho. Isso aqui fala de vícios, de substâncias que pode prejudicar o seu testemunho. Não violento, mas cordial. Isso aqui fala da capacidade de resolver conflitos pacificamente. Ser gentil. Muitas das vezes, meus irmãos, com um silêncio e um sorriso no rosto, você resolve um conflito. Ela vai me pagar. Ele vai me pagar. Vai ter que me engolir. Isso não é comportamento de crente, irmão. Crente é cordial. Crente é educado. Crente é gentil. Mesmo diante das acusações ou dos problemas que o crente enfrenta, ele sabe resolver as questões pacificamente. Eu lembro, irmãos, e vou falar de uma forma aqui que não vai comprometer ninguém. A gente, no momento, meus irmãos, a nossa convenção, enfrentando, irmãos, problemas seríssimos, desacordos, contendas, coisas terríveis que não dá para a gente citar aqui. E eu lembro de uma vez, irmãos, de uma convenção quentíssima, cada um dando a sua opinião, e cada um que subia falava mais alto que o outro, desconsiderava a palavra do outro. E eu lembro, irmãos, de um ancião que se levantou, cabecinha branca, já dorme no Senhor. Quando ele abriu a boca, irmãos, ele disse: nossos pais não ensinaram vocês assim. Nossos pais não ensinaram dessa forma. Irmãos, uma palavra simples, mas carregada de autoridade. Sabe o que foi que aconteceu? Aqueles pastores, cada um querendo ser um maior do que o outro, baixou a cabeça, se calaram, porque tinha um ancião com vida e cheio de autoridade,
mas cordial, gentil. Às vezes, irmãos, eu vejo esses recortes que faz na internet, gente que nunca dirigiu uma igreja, pregando, irmão, e batendo em pastor, pregador itinerante, nunca dirigiu uma igreja, batendo em pastor. Porque, irmãos, quando a palavra não vem de Deus, irmãos, ou pelo menos é uma palavra que vem só do homem. Quando eu digo não vem de Deus, não quer dizer que venha do diabo. Mas, irmãos, batendo e dizendo para o povo: olha, aqui é difícil, aqui em cima dá glória a Deus. Porque quando era diácono, dava glória a Deus e agora não dá mais. Não é isso, irmão. É porque aqui em cima, irmão, na verdade, são homens que foram separados por Deus para manter a cordialidade, o discernimento. Foram homens, irmãos, que vai manter a calma, a prudência, a paciência diante dos conflitos que surgem diante da comunidade. E a gente vai ver lá na frente que é o perfil daqueles que servem a Deus. Eles não são neófitos, não são meninos levados por vento de doutrina. São homens sérios, meus irmãos, que conseguem manter a calma, a cordialidade, a prudência, mesmo diante dos problemas que surgem do seio da comunidade. Você diz glória a Deus nesta noite, irmão? Eu não vou conseguir terminar. Não ganancioso. Essa ganância aqui fala do amor ao dinheiro. Então, quando Paulo está dizendo não ganancioso, o perfil daqueles que servem no reino, eles não servem pelo lucro, eles não servem pelo amor ao dinheiro. Tem gente, irmãos, que só serve aonde tiver dinheiro. Eu já disse aqui. Eu lembro de um dia que fui pregando a palavra de Deus, e um dia, meus irmãos, a oferta que recebi foi um restinho de moeda. Sabe aquele restinho da oferta de moeda? Botaram no envelope. Quando eu fui ver, não dava nem para botar, irmão, 10 reais de gasolina no carro. Eu quis murmurar, não vou mentir para vocês. Quando Deus levantou a minha esposa, Paula, e disse: amor, o Senhor manda te dizer que você não murmure. Sirva aonde Deus abriu uma porta para você servir. Porque quem vai cuidar de você e de nós é o Senhor quem nos chamou. Nunca mais, irmão, eu murmurei. Ela sabe. Às vezes, irmãos, eu tenho sido abençoado por Deus. Eu posso dizer para os irmãos que eu tenho sido abençoado por Deus. Mas vocês são testemunhas de que nunca os aperriei, nenhum de vocês, por nada. Sempre procurei servir com integridade. E quando sou solicitado para servir a Deus até fora, meus irmãos, eu vou com muita alegria. Esses dias, meus irmãos, me chamaram para um lugar longe. Longe, irmão. Eu enchi um tanque do carro para ir e voltar. E quando terminou, o irmão: Pai do Senhor, meu querido, Deus abençoe. Quando é que a gente pode trazer o irmão de novo? E eu disse: amém, meu irmão, deixa Deus abrir a porta. Mas não abra minha boca para murmurar, porque eu não fui chamado para servir apenas pelo lucro. Eu fui chamado para servir, para cuidar das vidas que Deus tem colocado diante de nós, meus irmãos. Então, nesta noite, sirva com alegria. Não sirva pelo que você pode ganhar, não sirva pelo dinheiro, não seja lisonjeiro, não fique lisonjeando e bajulando ninguém. Sirva com alegria, honre, considere os outros superiores a você, como diz as Escrituras, e Deus vai te abençoar para a glória e para o louvor do seu santo nome. Olhe para o seu irmão e diga assim para ele: glória a Deus. Que governe bem a sua própria casa. Um líder deve ser capaz de cuidar e liderar a sua família antes de liderar a igreja. Isso aqui ele está falando para o líder, o presbítero,
O pastor, ele tem que governar a sua casa. Ele tem que ser o líder do seu lar. Ele tem que detectar, meus irmãos, aonde está vindo o ataque do inimigo. E se levantar junto com a sua companheira. Ou a companheira se levantar junto com o seu companheiro. Vamos interceder, vamos orar, vamos trabalhar, vamos agir. Ele tem que ser o sensor para criar no ambiente do lar as afeições espirituais. Como é que alguém vai gostar de ler a Bíblia dentro da sua casa se você não gosta de ler a Bíblia? Como é que alguém vai gostar de ler se você não gosta de ler? Como é que você vai ver, por exemplo, seus filhos querendo orar se você não gosta de orar? Você vai ensinando o caminho. E ainda que lá na frente eles se desviem, mas eles conhecem o caminho da verdade que foi ensinado. Quem pode dizer glória a Deus? Não pode ser recém-convertido. Tem irmão que aceita Jesus hoje, amanhã já quer ser obreiro. Te acalma, vai chegar o tempo. Não pode ser recém-convertido. Não pode ser neófito, novo na fé. Por que Paulo está usando isso, irmão? Aí ele vai dizer, para não se ensoberbecer. O que é isso? Para evitar a arrogância. O neófito, irmãos, ele é mais fácil cair na tentação de ser arrogante, orgulhoso. Quando você vê um cristão orgulhoso, ele é neófito. Ah, pastor, mas tem 15 anos de fé, mas não aprendeu ainda. E Deus prepara a gente para colocar naquilo que Ele nos chamou para ser colocado. Então, o neófito aqui não fala tanto do tempo de fé. Às vezes o irmão tem 2 anos de fé, mas ele já vai alcançando a maturidade. Às vezes, irmãos, tem irmão que tem 20 anos de fé, mas é menino. É menino. Fofoqueiro. Irmão, mulher fofoqueira já é feio. Imagine homem fofoqueiro. E obreiro fofoqueiro, irmão. Diga assim, misericórdia. Irmão, um dia eu ia chegando numa igreja para pregar. E quando eu fui chegando, uma das nossas congregações, grandes congregações, irmão. Estava lá, irmão. O irmãozinho da cabeça branca. Aí eu não sei se era diácono, mas ele estava na portaria, eu acredito que era diácono. Eu acredito que não era um presbítero, porque normalmente os presbíteros servem junto no altar. E estava lá ele, irmão, falando mal de um, falando mal do outro. Tu viu a gravata dele? Parece uma língua grossa, o irmão falando. Isso é postura, irmão. Tu viu isso, tu viu aquilo. Aí teve uma hora que ele disse assim, isso eu dando o nome lá para poder entrar, e ele dizendo, mas eu não faço nem que o pastor venha aqui e mande eu fazer. Aí teve a hora, o sangue assim subiu, irmão. Diácono não, diacho. Misericórdia. Irmão, diga assim, misericórdia, pastor. Meu irmão, a gente precisa ser maduro. Meus queridos, aqui fala ter bom testemunho dos de fora. Isso aqui fala de uma reputação respeitável. Você chega lá no trabalho dele, ele tem uma boa reputação. Você chega lá na escola onde ele estuda, ele tem uma boa reputação. Você chega lá na vizinhança, ele tem uma boa reputação. Agora tem vizinhança, irmão, que o pastor não pode nem visitar, porque se chegar, pastor, é da sua igreja, o irmão, é o mais confuseiro aqui da rua, é esse crente. Irmão, e aqui nós não estamos exagerando, não. Esses dias um pastor chegou e disse assim, irmão, teve um obreiro que mandaram um abaixo assinado. Os descrentes, e eu não estou exagerando não, irmão.
Isso foi um pastor que me disse. Mandaram um abaixo-assinado, os descrentes. O pastor dá um jeito naquele obreiro, porque ele tinha um mau testemunho, não só na igreja, mas fora da igreja. Irmão, ter bom testemunho dos de fora, uma reputação ilibada, respeitável, tanto dentro da igreja como fora da igreja. E aqui, meus irmãos, eu vou terminar, porque não dá tempo da gente falar dos diáconos, nem das esposas, mas vai ficar para um outro momento em nome de Jesus. Mas só tem uma coisa que eu queria destacar dos diáconos, é que a palavra de Deus diz, meus irmãos, que eles sejam provados. Repita comigo, provados. E se aprovados, a palavra de Deus é quem orienta dessa forma. Eles sejam provados, para que sejam aprovados. E lá no versículo 13 vai dizer: adquirirão para si uma boa posição e grande confiança na fé que há em Cristo Jesus. E no verso 10, sejam primeiro provados, depois pratiquem o ofício de um diácono, se forem considerados irrepreensíveis. Tem prova, irmão, que não é o pastor não, é Deus. Tem prova, irmãos, que não é os irmãos não, é Deus. Aí o diácono ele tem que ser provado. E se aprovado, ele vai servir com a consciência pura. Ele vai ser considerado irrepreensível. É por isso, irmãos, que na separação de obreiros, normalmente, meus irmãos, tem muitos obreiros, mas aqueles que são separados são aqueles que eles vão ter qualificações e já foram provados, e às vezes provados em coisas simples. Irmão, você pode visitar essa família que chegou na igreja? Posso não, pastor. Irmão, você pode fazer isso? Posso não, pastor. Irmão, você pode... Posso não, pastor. Irmão, posso não. E aí, ele às vezes está sendo provado pelo Senhor e não sabe que muitas das vezes a Bíblia diz assim: seja fiel no pouco e sobre o muito Deus vai te colocar. Quem recebe esta palavra nesta noite, meus irmãos? Amém? Vamos terminar louvando só um refrão rápido aqui com vocês, tá bom? Só um refrãozinho rápido. E em seguida a gente vai encerrar o culto nesta noite. Eu quero convidá-los a estar de pé nesta noite, no nome de Jesus. Fiquemos de pé, meus irmãos. Bem rápido. Bem rápido. Nós vamos louvar só um refrão. É só um refrão. Glória a Deus. Quantos querem estar dentro do perfil que Deus quer para servir no reino do Senhor? Irmão, talvez você olhe assim para você e diga: pastor, mas é tão difícil. Irmão, ninguém é perfeito, mas o Senhor vai nos ajudando e vai nos dando graça. O Senhor vai nos auxiliando. Você pode dizer glórias ao Senhor. Vamos adorar o Senhor nessa noite. Te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus. Aleluia. Onde flui o amor. Mais uma vez para te adorar. Para te adorar. Feche os seus olhos, levante as mãos e agradeça a Deus, porque Ele te chamou para servir. Ele te chamou para a obra dele. Foi Ele quem te chamou. Não foi eu, não
foi o antigo pastor, não foi a antiga igreja, foi Ele quem te chamou. Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Você pode aplaudir e glorificar a Deus esta noite. Aplauda e glorifique o nome do Senhor. Aleluia.